Bom dia, aqui é o pastor Onofre Brasileiro Duarte. Estou aqui nas dependências da igreja, aqui em Santo Antônio de Padua, no bairro de Ceabe. Estou aqui meditando a palavra do Senhor. E eu queria deixar aqui para sua meditação um texto que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 1. Diz assim: Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuri, efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E no dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, e ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. E assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse texto, irmãos, fala de um homem que ele, nesse período aqui, ele tinha duas mulheres. E bem sabemos que a palavra de Deus, ele é contra a poligamia. Apesar desse homem aqui ter duas mulheres, porque uma era estéril, e esse período aqui em que esse fato ocorreu, a nação não tinha um líder, a nação tinha juízes que reinavam sobre Israel. Esses juízes lideravam sobre Israel. Só que quando esses juízes iam mal, o povo ia mal, né? E devido à dureza do coração do homem, né? E a sua mulher que não tinha fertilidade, esse homem tinha duas mulheres. Esse homem tinha duas mulheres. E uma dessas mulheres, uma é Ana e a outra era Penina. E a Penina, ela tinha filhos, ela gerava. E Ana era uma mulher estéril. Mas a Bíblia nos mostra que Eucana amava mais a Ana. Tinha um amor muito grande por Ana, né? E Penina era mulher que gerava, que tinha filhos. E o texto fala que as duas, que Penina irritava muito Ana. Penina disputava com Ana, né? Havia uma rivalidade, havia uma discórdia na casa. E esse homem, apesar de tudo isso, Eucana, ele era um homem adorador, ele subia para adorar o Senhor. Ele como todo judeu, participa das 3 festas anuais. Esse homem subia para participar, para sacrificar ao Senhor a sua adoração. E de uma dessas situações, a sua mulher, ela se encontrava muito triste. O texto nos mostra aqui que Ana estava muito triste. Ana não comia, né? Ana, apesar de que porque o desejo de uma mulher é ter um filho, né? Uma criança, ela cuida de uma boneca, imaginando já ter o filho quando chegar a uma certa idade. Assim, era o desejo de Ana também ter um filho. E ainda ela sofria muitas provocações da sua rival. E aqui no versículo 10 fala que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela derramou a sua adoração, ela derramou as suas queixas ao Senhor, ela chorou, ela se lamentou. A Bíblia diz que ela não tinha nem condição
de pronunciar palavras, mas ela só apenas pedia ao Senhor, orando ali em súplica. E o que me chama mais atenção é que ela fez um voto. Ela fez um voto, sabe por quê? Porque naquela época a nação precisava de um homem de Deus, a nação precisava de alguém para fazer a obra do Senhor, porque naquela época as pessoas estavam corrompidas, tá? E ela fez um voto, ela dizendo que se o Senhor atentasse para a sua aflição, ela daria um filho ao Senhor, Ela teve fidelidade, e isso é o que nós poucos temos encontrado nos dias de hoje. Pessoas que têm propósito e pessoas que têm fidelidade. Vivemos uma época que as pessoas só pensam em si mesmo, estão amando as coisas e esquecendo a Deus. Mas Ana, ela amou a Deus ao ponto de dar o seu filho, aquilo que era impossível para ela, aquilo que ela ia oferecer a Deus. E ela faz um voto com o Senhor. Esse menino vai ser separado, ele vai ser um nazireu. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Em meio às dificuldades que estamos vivendo, nós temos que entregar ao Senhor o nosso melhor, entregar os nossos problemas ao Senhor, entregar aquilo que nos traz tristeza ao Senhor. Apesar que no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14, ela foi julgada. Julgaram ela pela aparência. O sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, e talvez seria um motivo para ela largar, esquecer aquele voto que ela tinha feito com Deus. Mas ela, porém, respondeu: não, meu Senhor. Ela confessa, ela abre o coração para o sacerdote e ela recebe a bênção. No versículo 17, ela recebe a bênção daquele homem. Deus, Ele quer isso de nós, irmão. Nós vemos abrir o nosso coração, não rasgar nossas vestes, mas abrir o nosso coração para Ele, ter um propósito de fazer a sua obra. Quantos crentes têm esquecido a obra de Deus? Quantos crentes, irmão, nesse período têm deixado de ser fiel pelo simples motivo de não poder estar na casa do Senhor, tem deixado de adorar o Senhor, não tem feito propósito, ou quando entra não tem propósito nenhum, entra sem propósito. Mas Deus nos chama, irmãos, para ter um propósito, para adorar o Senhor, para buscar. E a Bíblia diz que ela foi bem-aventurado. Ela foi bem-aventurado. A Bíblia diz que ela teve um filho chamado Samuel, que significa pedir a Deus. O Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor quer ouvir a tua oração, mas Ele quer uma atitude tua. Ele quer que você se coloque no seu querer, no centro da sua vontade, que possamos esquecer tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos prende, todo embaraço, todo cansaço, todo desânimo, e adorar o Senhor, servir ao Senhor. As palavras, talvez tantas pessoas vêm com palavra tentando te parar, pessoas tentando competir contigo, mas não olhe para isso. Enquanto Ana estava olhando para Penina, nada ia acontecer na sua vida. Mas quando ela olhou para o Senhor, quando ela tirou o foco das coisas desse mundo, mas olhou para o alto, o Senhor ouviu a oração dela. Eu quero dizer, nessa tarde, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará.